Não é que eu seja racista, mas existem certas coisas que só os negros entendem. Existe um tipo de amor que só os negros possuem. Existe uma marca no peito que só nos negros se vê. Existe um sol cansativo que só os negros resistem. Não é que eu seja racista, mas existe uma história que só os negros sabem contar, que poucos podem entender. Os afro-brasileiros hoje, é preciso compreender o processo de chegada de seus ancestrais ao Brasil e os efeitos perversos da escravidão na vida dos africanos que para cá foram trazidos. Resgatando esse percurso histórico, é possível entender também o porquê da importância do Dia da Consciência Negra e da luta pela igualdade racial. Os primeiros africanos aportaram em território brasileiro por volta de 1538, mas é a partir de meados do século XVI que essa vinda se intensifica e tem-se início um intenso processo de escravização de povos retirados da África, que serão vendidos como mercadorias e terão suas vidas marcadas pela exploração e violação de direitos. Tornando-se um negócio bastante lucrativo, a escravidão movimentará o Brasil colônia durante um longo tempo e deixará sua mácula na história do país e no destino dos descendentes de escravizados. Usurpados de sua pátria e de suas famílias, os africanos eram acorrentados, açoitados e trazidos em embarcações de condições insalubres. Muitos sequer sobreviviam à longa viagem nos navios negreiros. Ao chegarem aqui, além do choque provocado pela privação de liberdade e pelos trabalhos forçados, se deparavam com uma língua desconhecida, costumes diferentes, outra religião, além de toda a dor provocada pela separação de seus entes queridos. Destituídos de sua humanidade, os africanos eram tratados como animais de carga, e a escravidão se tornou a base econômica do processo de colonização brasileira, moldando também as relações políticas e sociais. Na condição de escravizados, esses homens e mulheres tinham longas jornadas de trabalho em plantações de cana-de-açúcar, de tabaco e de algodão. Mais tarde, passaram a exercer trabalhos em vilas e cidades, na extração do ouro e nas fazendas de gado. Tendo o tráfico negreiro como uma de suas molas propulsoras, a vinda de escravizados para o Brasil se intensificou entre os anos de 1701 e 1810, momento em que aportaram aqui cerca de 1.891.400 africanos, e o comércio de escravos se tornou um negócio extremamente lucrativo. Dormindo em senzalas, vestindo trapos, alimentando-se de forma precária e sofrendo castigos físicos constantes, os escravizados tinham uma expectativa de vida bastante baixa. A violência física, sexual e psicológica moldava as relações entre escravizados e senhores. Os africanos, porém, não se submeteram passivamente a essa rotina de humilhações e violência. Ao longo da história, diversas ações de resistência foram organizadas pelos escravizados. Rebeliões em fazendas e fugas em massa eram comuns. Caso fossem capturados, os castigos eram extremamente severos. Mas o sonho de liberdade e o desejo de se livrar da vida subhumana que levavam motivava cada vez mais revoltas e resultaram no surgimento dos quilombos, comunidades nas quais os negros podiam falar a sua língua, praticar a sua religião e viver com alguma dignidade. O mais conhecido dos quilombos foi o Quilombo dos Palmares, e é em homenagem ao seu líder, Zumbi, que se institui 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra.